E aí depois de ter explicado para ela, né, para a pessoa o que eu queria, ela falou assim: olha, o senhor vai até o portão número 5 e lá vai ter uma pessoa para falar com o senhor, leva o seu telefone. Tá bom. Voltei, subi no caminhão, liguei e avancei do portão até a cancela. O portão estava aberto, a cancela estava fechada. E esse trajeto era de aproximadamente uns 15 metros. Não é muito longe, é menor do que o caminhão, mas é um espaço espremido. Bom, quando eu cheguei lá com o caminhão, ela olhou para mim e fez assim: não, 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 a pé. Eu jamais imaginava que ia ter que ir a pé, afinal de contas o cais número 5 era lá, não sei aonde, era longe. Falei, bom, paciência. Dei marcha atrás no caminhão e relutante, mas fui, né? Mas tudo bem, tem que ir a pé, não tem problema. Quando eu chego lá, esse cidadão me atende, muito ríspido, muito mal educado. Ele entrou no armazém, lá é uma fábrica, né? Na verdade, ele entrou num dos setores da fábrica e não me disse nada. E de repente ele volta e abre os braços assim, do tipo, você não vai vir? Come, come, com uma cara feia do cacete. Eu falei, porra, cara. E fui lá, né, cara? E eu falei, olha, I'm sorry. Ele, no English, no English. Eu falei, ah, no English, tá bem, então não vou falar nada, vou ficar quieto, não falo a sua língua. Paciência, eu sinto muito, né? E aí ele explicou que eu tinha que levar a carga em outro lugar. E isso não é normal. Isso não é assim, ah, leva para outro lugar e tá certo. Não é, cara, porque isso gera custo, demora. Não é o acordo, não é o contrato. Se acontece um acidente no meio, eu tenho que justificar por que eu estava naquela rua, se ela não faz parte do roteiro. Entende? Tem uma série de fatores. E aí eu mandei uma mensagem para o gestor. Falei, olha, o pessoal aqui está dizendo que é para entregar em outro lugar. Tudo bem? Tudo bem, pode ir. Tá bom, então eu vou. E aí o cidadão colocou no meu telemóvel onde é que era, né? E aí eu vi que era mesmo muito perto, né? Dava aí acho que uns 4 minutos, 5 minutos, nem isso. Só que era um armazém que eu já tinha passado, numa rua. Ou seja, se ele tivesse me dito antes, era só eu parar o caminhão 5 minutos atrás, na porta do armazém deles, e falar, olha, já estou aqui, é só vir. Mas, tudo bem. O problema não é esse, o problema é que quando eu voltei, para eu manobrar o caminhão naquele lugar era muito complicado. Por quê? Primeiro, era um piso completamente irregular, cheio de buraco. E você manobrar um caminhão num lugar espremido, cheio de buraco, principalmente quando o reboque tem que passar em buraco, é complicado. Por quê? Porque o reboque, as rodas não viram, né? Elas arrastam quando você faz uma curva assim muito fechada. E com buraco no chão, com pedra, a chance de rasgar um pneu é muito fácil. Ainda mais com 21 toneladas em cima. Quer dizer, naquela hora já não tinha mais 21, mas devia ter lá 18. 17 para 18. E outra coisa, ali era a saída daquela empresa e mesmo ao lado tinha a saída de uma outra empresa. E, cara, como é que eu tenho que parar todo o trânsito para poder fazer isso? E se eles tivessem me dito antes... Aí essa é a questão. Se eu soubesse que eu não ia poder virar o caminhão dentro da empresa, eu não teria ido esses 15 metros à frente, primeiro. E segundo, quando eu cheguei, que a mulher falou para mim, o senhor vai ter que entrar lá no portão tal, eu já tinha manobrado o caminhão antes que tinha espaço. Esse tempo de eu ir até lá, falar com ela e voltar, chegaram mais 2 caminhões no parque. Aí para manobrar ficou difícil. Bom, na hora que eu saí do tal portão 5, né, com o cidadão lá, ele ficou com a documentação com ele. E eu achei estranho, porque eu normalmente a gente pega o documento com carimbo, dizendo que recebeu e tudo mais, e ele não me entregou. E eu perguntando pra ele, e ele, no English, no English. Vá, amba, ele falava, lá embaixo, alguma coisa assim em francês. E quando eu cheguei na guarita, eu fui perguntar pra moça, né, que me atendeu lá, falou, olha, a senhora pode ligar pra pessoa que recebeu a documentação lá no portão 5 e perguntar pra ele quem que vai me dar os documentos? Enquanto eu estava falando no telemóvel dela isso, para um tradutor em francês explicar para ela o que era, esse rapaz chegou lá. E aí ele abriu os braços de novo, falou, você está fazendo o que aqui em francês? Eu percebi que ele quis dizer isso. E aí eu falei assim, perguntei para ele em inglês, né? O senhor está indo para lá também?
E aí ele respondeu em inglês, sim, eu tô, claro que eu vou. Bem cavalão mesmo, sabe? Mas, porra, por que o senhor... Agora o senhor fala inglês? Agora o senhor fala inglês, legal, tá bom. Bom, aí eu fui até lá no armazém, aportei o caminhão no cais que ele falou, tranquilo. Quando ele começou a descarregar, eu falei, bom, agora acho que eu vou conseguir comer alguma coisa, né? Porque desde a hora que eu tinha acordado até aquela hora eu não tinha comido. Agora eu vou comer. Mas foi a conta, cara. Foi a conta. Eu abri a geladeira para fazer uma sundae lá, um lanche. Ele assobiou. Sabe? A gente é obrigado a saber que é com a gente, né? Aí eu olhei no retrovisor e vi ele chamando. Aí abri a porta, olhei para trás, falei, o que foi? Aí ele falou, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui lá, ele queria que eu tirasse umas chapas de compensado da largura do reboque, com uns 2 metros de profundidade. Para ele poder tirar as bobinas de aço dali. Eu olhei para ele. Eu olhei para o empilhador onde ele estava. Mas, parceiro, você quer que eu faça isso sozinho? Você tá com o empilhador aí, cara? É só você meter ali os 2 garfos do empilhador ali, levantar essa porra dessa placa e tirar para trás, cara. Bom, eu não vou causar nenhum problema, não vou discutir. Ele deve estar pé da vida porque a carga que era para ele ter recebido ontem e o atraso, culpa minha. Deixa estar. Fui lá e tirei as placas para ele. Ele acabou de descarregar. Eu preparei o caminhão para ir embora e quando ele me deu a documentação eu agradeci, fui embora e pronto. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. E aí eu fui para o próximo cliente. Cheguei no próximo cliente. Era bem longe, mas era caminho, né? Era na mesma rodovia que eu já tinha passado para chegar nos outros clientes. E aí era uma empresa de alguns produtos químicos, mas o produto que eu ia carregar não era químico, então não era necessário que eu tivesse o ADR. O ADR é o mesmo curso que a gente faz no Brasil, chamado MOP, Movimentação Operacional de Produto Perigoso. Eu fiz o MOP no Brasil, mas eu não tenho ADR aqui. Então o meu MOP não serve para nada. Serve para conhecimento, mas só. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí eu escrevi para o gestor. Falei, olha, o pessoal aqui está pedindo capacete de segurança, óculos de segurança, sapato com ponta de aço ou com ponta protetora. E peço desculpas, mas eu não tenho nada disso. Se eu soubesse, eu teria providenciado antes de vir, mas eu não tenho. E se calhar eles vão me pedir ADR também. E aí ele falou, olha, a ADR não vão pedir, mas o equipamento de segurança, a falha é minha, porque realmente precisa e eu deveria ter deixado no caminhão. O que, para falar a verdade, é normal. A gente entra nos caminhões, a maioria já tem esse equipamento de segurança ali para a gente poder usar, e por um acaso o meu não tinha. E eles fazem um terror na cabeça da gente, né? Porque eles fazem a gente assinar um termo de responsabilidade de acordo com as penas da lei, que se a gente não tem, se acontecer alguma coisa, e parará, barará, barará, aquele monte de coisas. E eu sou um cara que não sabe mentir. Eu sou pego na mentira com muita facilidade. Qualquer pessoa que me perguntar alguma coisa, se for mentira, ele descobre na hora. Eu não sei mentir. E quase que isso me atrapalhou. Quase.